Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, sou professor de Biologia e hoje nós vamos fazer mais uma aula de organologia vegetal, ok? Na aula passada eu falei de raiz e aí falei dos tipos de raiz, das partes da raiz, é bem legal aquela aula, uma aula simples, eu vou deixar ela aqui numa tag em cima e hoje nós vamos falar de caule, ok? Cara, essa aula, assim como a de raiz, é uma aula muito simples, né? É uma aula básica e eu acho que é fácil de lembrar dos tipos de caule, que normalmente é o que se cobra, tá? Vamos começar do princípio então. Caule é um órgão, tá? Assim como raiz, folha, flor, fruto, semente, caule é um órgão da planta e esse órgão tem como função básica duas coisinhas: sustentar as partes da planta. Então é o caule que segura a folha, é o caule que vai sustentar os frutos, as flores, tá? E também promover a condução de seiva. Essas são as duas funções básicas de um caule, beleza? Agora o que a gente tem que sacar? A gente tem que ver, vamos ver cá. A gente tem que ver as partes de um caule para depois entender os tipos de caule. Então vamos começar, ó, pegar meu giz aqui e vamos começar a anotar. É legal que você faça a anotação do seu caderno também. Dá um pause aí no vídeo, dá uma copiada no desenho, aí dá um play de novo. Então vamos lá. O que a gente tem que lembrar a respeito de caule? Aqui eu desenhei um caule, né, ainda pequeno. Ele tem um raminho embaixo e você tem algumas partes apontadas aí. Então vamos lá. Ó. Lá em cima, na pontinha de um caule, você encontra às vezes umas folhinhas assim, engruvinhadas. Lá em cima você vai ter o meristema apical da planta, lá onde a gente tem tecido proliferativo, ainda não perfeitamente diferenciado, que vai promover o crescimento primário da planta. Essas aulas de meristemas, de histologia a gente já teve, é legal que você dê uma olhada, que você compreenda esse assunto. E, cara, lá em cima a gente tem uma estrutura caulinar chamada de gema. Então essa seria a gema apical. Ela recebe esse nome de apical porque ela está no ápice, né? Lá em cima, na parte superior. Beleza. Se você percebeu, eu não sei como é que fica aí na imagem para você, mas na axila de cada folha que você está enxergando aqui, ó, eu desenhei um pontinho amarelado aqui, ó. Aqui, aqui, ok? Essas também são gemas. São gemas que a gente chama de gemas laterais. As gemas laterais elas vão promover o crescimento de ramos, ou das gemas laterais podem surgir flores, que mais tarde vão dar frutos. Muito bem, lá em cima você tem a gema apical, que seria no ápice, e aqui você tem gemas laterais, ou gemas axilares. Axilares porque ela fica na axila, no sovaquinho da folha. Vamos colocar aqui, ó. Gema lateral, ok? Ou axilar, como você quiser anotar aí no seu caderno. Outra coisa importante, em todo o local onde você tem a inserção da folha, você vai ter uma gema. Isso é legal que você entenda, para depois a gente ver a parte de folha. Na próxima aula eu vou falar de folha, e aí a gente vai ver que tem folhas que são simples, folhas que são compostas, isso pode confundir um pouco. Você tem que lembrar, onde tem gema, vai ter uma folha, beleza? E essa região onde ocorre a inserção de uma folha ou de um ramo, a gente chama de nó do caule. Então você tem aqui um nó, aqui você tem outro nó, ó. Nó, 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 nó. Muito bem. O espaço que a gente encontra entre dois nós, nós chamamos de entrenó. Tá? Vou colocar aqui, ó. Nó. E essas são as partes de um caule. Moleza, cara. Moleza, moleza, moleza. Lembra aí, onde se inserem folhas a gente chama de nó. Lá a gente encontra gemas axilares ou laterais. E lá na pontinha nós encontramos gemas apicais. Professor, e essa gema aqui, ó, ela é lateral ou é apical? Ela é apical, tá? Ela está no ápice desse ramo, certo? Muito bem. E depois disso, pô, a gente tem que dar uma olhada nos tipos de caule. Eu acho que, cara, essa parte da biologia é moleza porque a gente consegue exemplificar, você consegue materializar isso. Eu não preciso que você faça muito esforço para lembrar o que é um tronco, o que é uma haste, tá? Então vamos lá. O primeiro tipo de caule que você está enxergando é o caule clássico das árvores, né? Então, plantas de porte arbóreo vão ter, em geral, esse tipo de caule que você está vendo aqui.
São árvores. O que acontece nesse tipo de caule? Ele é um caule que tem um crescimento secundário, ou seja, a planta já está crescendo em espessura, e ele tem um revestimento secundário que a gente chama de suber. Então ele tem uma casca morta em volta dele. Esse é o caule mais famoso de todos, o caule do tipo tronco. Certo? Muito bem, aqui está o tronco. Tronco, beleza. Aqui embaixo você tem o oposto do tronco. Se o tronco é um caule lignificado, que forma madeira, que tem crescimento secundário, a haste, que é esse aqui, é exatamente o contrário. Esse é um caule primário. Ele ocorre em plantas no início do seu desenvolvimento e também em várias plantas de porte herbáceo. Plantas herbáceas vão ter caule do tipo haste. Certo? Plantas herbáceas, tipo o que, professor? Plantas que não vão virar uma árvore, não vão virar uma arvoreta, vão ficar sempre pequenininhas. Tipo um pé de couve, um pé de soja, um pé de feijão, são plantas do tipo haste. Como é que eu poderia classificar, descrever esse caule do tipo haste? O caule do tipo haste é um caule flexível, é um caule verde, que faz fotossíntese, então é um caule fotossintetizante, característico de plantas de porte herbáceo. Beleza? Terceiro tipo de caule, olha esse aqui, ó. Esse caule já foi descrito no vestibular da UniOS da seguinte forma: um caule cilíndrico, alongado, com apenas um tufo de folhas no seu ápice, sem ramificações laterais. Cara, é exatamente isso que você encontra em um estipe. O estipe, cara, é o caule característico de árvores diferentonas. Você olha num mato assim, ó. Tem um monte de árvore, você não consegue identificar o que é o que de longe. Mas se você olhar lá no meio do mato uma palmeira, você identifica. Um palmiteiro, você identifica. Um gerivá, você vê que ele é diferente. Um coqueiro, um butiazeiro, muito bem. Essas plantas aqui, ó, são plantas diferentes por quê? Porque são monocotiledôneas de porte arbóreo. Em geral, as monocotiledôneas não têm porte arbóreo. Você vai lembrar de monocotiledôneas, você vai lembrar de grama, você vai lembrar de orquídea, você vai lembrar de bromélia. Isso aqui é uma monocotiledônea. Essa palmeira é uma monocotiledônea arbórea. As árvores monocotiledôneas, elas têm uma característica diferente, ela tem um desenvolvimento caulinar diferente. Então esse caule, como eu disse para vocês, não tem gemas laterais, ele tem um tufo de folhas lá em cima, é um caule cilíndrico e a gente chama ele de estipe. Beleza? Muito bem. Característica de toda a família palme. Continuando, aqui eu desenho uma plantinha com a sua raiz, e aí o caule vem pro lado, vai, bota mais um pouquinho de folhas para cá, e poderia continuar. Cara, esse é o caule do tipo rastejante. Caule rastejante é característico de melancia, por exemplo. A melancia não tem como crescer em cima de uma árvore, né? Então ela vai ter uma plantinha rastejante, ela vai se espalhando, aí dá uma melancia aqui, aí dá uma melancia lá, aí dá uma outra melancia lá. Muito bem, isso é característico da abóbora, da moranga, tá? São plantas rastejantes, são hastes modificadas. Um caule rastejante é uma haste modificada para esse hábito rastejante, aí é uma planta que não fica ereta. Vamos colocar aqui, ó. Rastejante. Certo? Muito bem. Aqui, trepado, nesse galhão aí, eu desenhei um outro tipo de caule. Que caule é esse? Olha ele assim, ó. Vai, se enrola, se enrola, se enrola, se enrola, se enrola. Muito bem. Professor, já sei, não precisa nem me dizer. Isso é um caule do tipo trepadeira. Exatamente, cara. O que você não pode esquecer, que às vezes numa prova de vestibular, ao invés de usar o nome trepadeira, vai aparecer o nome sarmentoso ou caule volúvel. Vamos colocar aqui, ó. Opa, derrubei meu giz, vamos pegar um pedaço maior aqui. Sarmentoso. Um caule volúvel. Certo? Ou, como você quiser chamar, anota aí no seu caderno. Trepadeira. Ah, ok, a gente tem aqui uma trepadeira característica aí de uma videira, né, que é a planta que vai dar a uva, ou característica de chuchu, característica de maracujá, muito bem.
Boa parte, pessoal, dessas plantas volúveis, dessas plantas sarmentosas, elas vão ter modificações caulinares. A partir de uma gema lateral surge uma estrutura que parece uma molinha. Parece não, é uma molinha, né? É um caule enroladinho diferente, é um ramo modificado. Essa estrutura que você está vendo a gente chama de gavinha. Todo mundo já deve ter visto gavinha. Ah, professor, eu nunca vi. Cara, tem um pé de chuchu aí. Professor, mas eu moro num apartamento, nunca vi gavinha. Então imagina, tá? Procura no Google aí, você vai achar. São umas bolinhas que a planta se utiliza dessas bolinhas para se enrolando em locais que ela pode se apoiar, tipo um galinho, né, de alguma cerca. Ela vai lançando essas gavinhas e as gavinhas vão se enrolando e permite esse hábito sarmentoso da planta, esse hábito trepador da plantinha. Beleza? Continuando, aqui eu fiz aqui, ó, o nosso suporte para a trepadeira. E aqui eu dei uma ampliada aqui na extremidade desse suporte, dessa árvore seca aqui. Para quê, professor? Para mostrar para vocês uma outra modificação caulinar, uma estrutura chamada de espinho. Certo? Ah, espinho tipo o quê, professor? Tipo de roseira? Não, cara. Se você ainda confunde acúlio com espinho, assiste a aula que eu fiz sobre revestimento. Tá? Eu falei de histologia do revestimento, vou deixar uma tag aqui para você em cima. Lá a gente tem a diferenciação. Acúlio é uma estrutura epidérmica, fácil de ser removida, fácil de ser destacada, característico da roseira. Espinho não, cara. Espinho é uma estrutura caulinar, ok? O espinho não é fácil de você remover. Você vai lá numa laranjeira, por exemplo, e tentar arrancar o espinho. Ele não sai com facilidade. Ele é uma estrutura lignificada muitas vezes, dura, resistente, com um monte de fibras internas. Você não vai conseguir destacar com facilidade. Isso é um espinho de verdade, uma modificação caulinar. Beleza? Continuando então. Aqui nós temos um caule que é subterrâneo, que você tem um caulezinho para cima, caules aéreos, mas por baixo um caule subterrâneo. Esse caule que você está vendo está conectando as duas porções da planta. Isso aqui é uma mesma planta conectada por um caule que lembra uma raiz. Por lembrar uma raiz, a gente chama ele de rizoma. Rizo quer dizer raiz, né? Rizoma. Só dar um exemplo aí de planta com rizoma. Um exemplo legal de planta com rizoma é uma planta chamada bananeira. A bananeira, ela engana, cara. Você olha a bananeira, aquele tronquinho da bananeira, você pensa, é um estipe, né, professor? Não, cara. Aquilo que você vê da bananeira é um monte de folhas enroladas. Aquele que parece um caule da bananeira são folhas modificadas, enroladas, ok? Formando um cilindro. O caule de verdade da planta está embaixo da terra. Então aqui, só para exemplificar para vocês, nós teríamos uma bananeira, aí ela se conecta por um caule por baixo com outra bananeira. Na verdade, são a mesma planta, conectada por rizomas. Então é um bom exemplo. Rizoma é um caule que se acha raiz, ele lembra uma raiz, ok? Fica por baixo da terra ali. Nosso caule que vem agora é o caule do tipo colmo. Esse aqui, ó, colmo. Só já sei, é tipo da taquara. Isso mesmo. O colmo é característico da taquara, do bambu, da cana, né? Do pé de milho. Se você pegar uma grama no chão e olhar o caulezinho dela, está todo dividido em gomos. Esses gominhos são características de um caule do tipo colmo, ok? Cada gominha desses, cada espaço, seria um entrenó. E aqueles locais aqui, ó, onde ocorre a adesão de um gomo e outro, seriam as regiões de nó. Quando você pega uma cana de açúcar, você vai pegar lá, para chupar a cana, você vai pegar gominhos, né? São colmos, beleza? Colmo, vamos colocar aqui? Colmo, certo? Agora aqui tem um caule interessante, que às vezes é fácil de confundir. O rizoma que você está vendo aqui, ó, conecta duas porções da planta por baixo da terra. Esse caule é, de certa forma, semelhante, mas ele conecta por cima da terra. Tá? Aqui, ó, você tem um tufo de grama aqui conectado com outro tufo de grama aqui, conectado com outro tufo de grama aqui. A gente tem também isso no moranguinho. Para quem já viu pezinho de morango, ele vai lançando um caulezinho para o lado, aquele caule encosta no chão, ele enraiza, aí esse cresce, aí larga um outro raminho para o lado que enraiza. Dali a gente pode fazer um monte de mudas, inclusive de moranguinho. É muito fácil produzir mudas de morango. Aqui você tem um caule do tipo estolon.
estolão ou estolho. Estolho ou estolão. Beleza? Caule característico das gramíneas. Se você for arrancar uma grama, você arrancou aqui, ó. No que você arranca, você vai arrancando na sequência, porque esses tufos de gramas estão conectados por estolhos, beleza? Então, caule do tipo estolho ou estolão, também característico do moranguinho. Aqui você já está sacando, cara. Só que nós temos aqui, tipo, umas batatas. Não é tipo umas batatas, são batatas. Muito cuidado aqui, que agora é fácil de confundir. Lá na aula anterior, quando eu falei de raiz, eu falei de um tipo de raiz chamada raiz tuberosa. A raiz tuberosa é característica da cenoura, é característica da mandioca, é característica da batata doce. Aqui nós temos caules modificados. Aqui nós não temos uma raiz tuberosa, nós temos um caule tipo tubérculo. Os caules tubérculos são caules que armazenam substâncias de reserva como amido, mas são caules, não são raízes. A pessoa fica embaixo da terra, não tem problema, é um caule que fica embaixo da terra. Professor, por que eu sei que isso aqui é um caule e não é uma raiz? Se você pegar uma batatinha inglesa, essa mesma que faz batata frita, velho, pegou a batata, você olhar ela tá cheia de pontinhos, pá, pá, pá. Que são esses pontinhos? São gemas. Gemas estão presentes unicamente nos caules. A raiz não tem gema, ok? Então você pega uma cenoura, ela não vai ter gemas. Você pega uma batata inglesa, uma batatinha, ela tem gemas. Por que ela tem gemas? Porque ela é um caule modificado. Ele é um caule do tipo tubérculo. Vamos colocar aqui, ó. Certo? Ó, já foi bastante coisa. Vamos para as nossas últimas plantinhas. O que é isso? Isso aqui é uma cebola, né? Muito bem. Cebola é uma planta interessante também. É uma monocotiledônea e ela tem um caule bem modificado. O caule de uma cebola é um caule compacto, tá? E aderido a esse caule temos folhas modificadas. O que você come de uma cebola? Professor, eu como o bulbo da cebola. Calma, tá? Você come folhas modificadas. Aquelas escamas que você tira são folhas chamadas de catáfilos. Esses catáfilos se prendem a um caule compacto chamado de bulbo. Tá, beleza? A base da cebola, se você pega uma cebola, vou descascar a cebola, vou picar uma cebola. Você vai ver que na bundinha dela vai ter raiz, você vai cortar fora e nessa base você vê que tem um adensamento. Tá? Você vai ver que é mais durinho ali aquela região onde se prendem as escaminhas da cebola. Essa região é um caule, ok? Esse caule se chama caule do tipo bulbo. Característico da cebola, característico do alho também, beleza? Vamos colocar aqui, ó, bulbo. Certo? O bulbo contém folhas modificadas chamadas de catáfilos. Nós vamos falar depois de folhas. E o nosso último caule, você já está sacando o que é? É um caule de reserva de água, um caule modificado para não transpirar, já que essa planta substitui as suas folhas por espinhos, então ela não vai ficar transpirando. Ah, professor, a planta transpira pela folha? Exatamente, a gente vai ver isso melhor em fisiologia. Esse caule é característico dos cactos e a gente chama ele de cladódio. Certo? Caule característico dos cactos. Armazena água, não transpira muito, né? Vai transpirar um pouquinho só no período da noite, mas muito pouco, beleza? Eles têm mecanismos diferenciados de fotossíntese e eles substituem as suas folhas, né? Não tem folhas, por espinhos. Às vezes, na parte mais apical do cacto, você olha lá, eles têm ainda umas folhinhas. À medida que a planta vai crescendo, essas folhinhas vão dando lugar aos espinhos. Beleza? Vamos lá, vamos revisar. Caule, sustentação e condução, lembra aí, tronco, característica de árvores, haste, característica de ervas, estipe, característica das palmeiras, caule, 6 gemas laterais com um tufo de folha em cima, rastejante, é uma haste modificada, normalmente a gente encontra em plantas que têm frutos muito grandes. Caule sarmentoso, trepador ou volúvel, ó, vai se enrolando, se enrolando, se enrolando e tem normalmente gavinhas com uma estrutura auxiliar para isso. Nós temos o caule do tipo rizoma, que é um caule subterrâneo que conecta duas porções da planta. Nós temos
o estolho ou estolão, que é um caule que vai rastejar por cima e conectar tufos de planta, ok? Então vai por cima, beleza? Nós temos o caule do tipo colmo, característico de gramíneas maiores, tipo cana, tipo milho, mas também das gramíneas menores, só que é mais fácil de ver nas maiores. Caule do tipo tubérculo, cuidado para não confundir com raiz tuberosa. Exemplo de tubérculo é a batata, velho, não a batata doce, a batata convencional. Aqui o caule do tipo bulbo e o caule do tipo cladódio. Beleza, pessoas? Um grande abraço para vocês, espero que essa aula tenha sido útil. E se ela foi, cara, dá o seu like aqui embaixo. Acho que o like fica aqui, né? Dá o seu like aí, me ajuda, meu. Nós estamos fazendo um projeto tão legal, estamos produzindo aulas conjuntamente, né? Eu e vocês. E se inscreve no canal, tem um Bzinho transparente aqui no canto, é só clicar ali que você vai se inscrever e acompanhar os meus vídeos mais de perto, ok? Um grande abraço a todos, ó. Fiquem bem, tchau.